Olá pessoal, tudo bem? Bom, conforme eu havia combinado com vocês, eu vou estar apresentando nesta videoaula aqui as distribuições teóricas de probabilidade, certo? Iniciamos com variáveis aleatórias discretas, certo? E logo depois a gente entra na parte de variáveis aleatórias contínuas. Bom, como a gente viu nas últimas aulas presenciais, né? Eu tratei com vocês de variáveis aleatórias discretas e, por último, eu trabalhei com vocês a parte de variáveis aleatórias contínuas. Só que ali eu falei apenas de forma geral como a gente trata uma variável aleatória discreta e como a gente trata uma variável aleatória contínua. Agora a gente vai entrar em alguns modelos teóricos, certo? Alguns modelos pré-definidos que existem de forma a auxiliar nosso dia a dia, né? Na situações em que a gente precisa calcular alguma probabilidade e a gente tem um problema que ele se encaixa perfeitamente em alguns modelos teóricos já previamente determinados, certo? Então, a gente vai ver alguns modelos, não são todos, claro, porque existem uma infinidade de modelos, mas a gente vai ver alguns modelos de variáveis aleatórias discretas e depois vai ver alguns modelos de variáveis aleatórias contínuas, e dentre essas variáveis aleatórias contínuas a gente vai ver a distribuição normal de probabilidade, que é a distribuição, como eu já disse em algumas situações para vocês, que é a distribuição mais importante dentro da estatística, porque do entendimento dela, da definição dela, a gente consegue gerar alguns teoremas da estatística, né? Algumas ferramentas da estatística, certo? Muitas dessas ferramentas elas são baseadas na distribuição normal de probabilidade. Então, distribuição normal de probabilidade, também conhecida como distribuição gaussiana. Mas essa é a última parte da nossa aula de hoje, certo? Como eu disse, começamos com variáveis aleatórias discretas, tá? Então, pessoal, passando aqui o slide, né? A gente tem a primeira distribuição de probabilidade para variáveis aleatórias discretas, que é a distribuição de Bernoulli. A distribuição de Bernoulli, pessoal, ela é a mais simples de todas as distribuições discretas. Entretanto, ela é muito importante, porque a partir do conhecimento de Bernoulli, a gente consegue gerar outras distribuições de probabilidade, certo? Mas a de Bernoulli, ela consiste no seguinte: a variável aleatória de Bernoulli a gente chama de x, né? Como a gente chama qualquer variável aleatória. Então a gente tem uma variável aleatória x, só que a gente define ela como sendo o quê? No caso da distribuição de Bernoulli, x corresponde ao número de sucessos em uma única tentativa do experimento, certo? Então imagine que você está realizando um experimento, só que você está realizando aquele experimento uma única vez. Exemplo: lançar uma moeda uma única vez, retirar uma bola de uma urna uma única vez, certo? Então é uma única realização. Então, nessa realização a gente quer saber qual é a probabilidade, qual é a chance, né, da gente encontrar um sucesso dentro de uma tentativa. Já por quê? Ou a gente tem um sucesso ou a gente tem nenhum sucesso, concordam? Então, x pode assumir os valores 0, no caso de fracasso, ou seja, não houve sucesso, ou 1, no caso de haver sucesso, certo? Desta forma, a gente pode escrever dessa forma aí, ó: P de x igual a 0, fracasso, ou P de x igual a 1, sucesso, certo? Tem um errinho aqui que vocês podem corrigir aqui onde eu estou passando o mouse. Tá vendo aqui? P de x igual a 0. P de x igual a 0. X igual a 0 é fracasso. Então, da forma que a gente definiu os outros slides, eu quero que vocês reescrevam isso aqui. P de x igual a 0 é igual a Q, certo? A letra Q minúscula. E P de x igual a 1, que é justamente a ocorrência do sucesso,
eu quero que vocês escrevam aqui nesse lugar do Q, eu quero que vocês coloquem P. Então, resumindo, vocês vão reescrever isso aqui como P de x igual a 0 é igual a Q e P de x igual a 1 é igual a P, certo? Isso só porque os outros slides a gente escreveu considerando P de x igual a 0 sendo Q e P de x igual a 1 sendo P, certo? Então, para não dar problema, vocês assumem que tem um erro aí e vocês corrigem esse errozinho nesse slide, ok? Então, relembrando a variável x, a variável de Bernoulli, ela corresponde ao número de sucessos em uma única tentativa do experimento, ok? Número de sucessos em uma única tentativa do experimento. Então, quando eu entendo uma única tentativa, então eu posso ter ou um sucesso ou nenhum sucesso. Então, um sucesso ou 0 sucesso, que corresponde ao fracasso, certo? Então, nas condições anteriormente explicitadas, inclusive fazendo a correção do P de x igual a 0 igual a Q e P de x igual a 1 igual a P, a variável aleatória x tem distribuição de Bernoulli e sua função de probabilidade ela vai ser dada por essa função. P de x igual a x é igual a P elevado a x vezes Q elevado a 1 menos x, certo? Então, observem, quais são os possíveis valores da variável aleatória x quando a gente tem um caso da distribuição de Bernoulli. X pode ser 0 ou x pode ser 1. Não pode ser nenhum valor diferente desse. Ou x é 0 ou x é 1. Então, vejam, quando x é igual a 0, a gente vai ter o quê? X igual a 0, P elevado a 0 dá 1 vezes Q elevado a 1 menos 0, que dá justamente Q, né? Então, P de x igual a 0 é Q, como a gente corrigiu no slide anterior. E P de x igual a 1 é o quê? P elevado a 1 vezes Q elevado a 1 menos 1, 0. Então, P elevado a 1 dá P, certo? Então, essa função aqui, ela vai resolver as duas situações. Tanto quando x é igual a 0, quando x é igual a 1, certo? Então, essa é a função de probabilidade da distribuição de Bernoulli, ok? Bom, todas essas distribuições de probabilidade, pessoal, a gente vai escrever para vocês aqui a definição da esperança e da variância, certo? Então, lembra que a gente calculava a esperança de x para variáveis aleatórias discretas correspondia ao quê? Ao somatório de x vezes p de x, né? Isso era a definição da esperança de x. No caso da distribuição de Bernoulli, se vocês fizerem isso, vocês vão ter o quê? P de x igual a 0, né? Que é P. E P de x igual a 1, que é Q. Aí você vai fazer P vezes 0, não, P vezes 1, vezes mais Q vezes 0. Dado justamente a esperança de x igual a P. E a variância de x é o quê? É a esperança de x ao quadrado menos a esperança ao quadrado de x. Se vocês resolverem justamente isso, vocês vão encontrar a variância de x sendo P vezes Q. Tá? Então, o que é importante nesse sentido? Quando a gente estiver tratando de uma distribuição de Bernoulli, sempre, em qualquer que seja a situação, a esperança de x sempre vai ser P e a variância de x sempre vai ser P vezes Q. No livro Luiz Gonzaga Moretin, ele demonstra esses cálculos, certo? Tanto para a esperança como para a variância. Como vocês sabem, eu não vou cobrar demonstração, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade de saber por que a esperança de x é igual a P, que eu até já dei um spoiler aqui, né? Por que a esperança de x é igual a P e por que a variância de x é igual a P vezes Q, pode ir lá no livro que vocês vão tirar as suas dúvidas. Então, para cada uma das distribuições de probabilidade, eu vou estar simplesmente apresentando para vocês quem é a esperança de x, quem é a variância de x, ok? Então, seguindo, eu vou mostrar aqui um exemplo, tá? Só para vocês terem ideia de como é o funcionamento da distribuição de Bernoulli. Então aqui, ó, como eu disse, o que é a variável aleatória de Bernoulli? Corresponde ao número de sucessos em uma única tentativa. Então, pessoal, nos exemplos, nos problemas práticos, nos problemas que vão aparecer para vocês em prova, em nenhuma situação vai ser dita qual é o tipo da distribuição de probabilidade. Não se iludam que isso não acontece. Você não vai dizer, essa questão você vai resolver por distribuição de Bernoulli, ou essa questão você vai
resolver por binomial. Ele não vai dizer isso. Ele vai dar o problema e você vai ver, essa questão eu consigo resolver através da distribuição de Bernoulli, ou eu consigo resolver através da distribuição de Poisson, certo? Então, o problema vai ser dado e vocês têm que saber qual a distribuição de probabilidade que a gente vai utilizar. Um exemplo, primeiro exemplo aqui, a gente está tratando de distribuição de Bernoulli. O primeiro exemplo é esse aí, ó. Uma urna tem 30 bolas brancas e 20 bolas verdes. Então, significa que existem 50 bolas dentro de uma urna. Retira-se uma bola dessa urna, ou seja, eu retirei uma única bola, eu fiz uma única tentativa, né? Eu realizei o experimento de retirar uma bola, ou seja, eu realizei uma única tentativa do experimento retirar uma bola da urna, certo? Seja X o número de bolas verdes. Então, nesse caso, pessoal, número de bolas verdes é justamente o número de sucessos. Eu posso amarrar que o meu sucesso é sair em bola verde, entendeu? Por quê? Porque o problema aqui ele diz, seja X o número de bolas verdes. Calcule a esperança de X e a variância de X. Além disso, determine P de X. Esse P de X, pessoal, na realidade vai ser a função de probabilidade. P de X nada mais é do que essa expressão aqui, certo? Essa expressão que a gente tem aqui, nesse slide. Aqui, ó, P de X igual a X, P elevado a X, vezes Q elevado a 1 menos X. Mas vocês vão escrever essa função de acordo com os parâmetros que existem no exemplo, certo? Então, relendo. Uma urna tem 30 bolas brancas e 20 bolas verdes. Retira-se uma bola dessa urna. Seja X o número de bolas verdes, calcule a esperança de X e a variância de X. Além disso, determine P de X. Eu quero que vocês agora, nesse momento, vocês pausem esse vídeo, certo? E tentem realizar por conta própria essa simples questão. É uma questão bastante simples, certo? Depois, vocês liberam o vídeo e vocês passam para o próximo slide que vai estar a questão resolvida. Mas podem pausar agora, tá? Bom, pessoal, agora que vocês certamente já tentaram resolver, se tiveram sucesso, ótimo. Parabéns, se não, faz parte do aprendizado. Vocês estão tentando chegar numa questão, mas eu vou mostrar agora para vocês a resolução desse problema. Bom, lembrando, a gente tem 50 bolas dentro da urna, né? 30 bolas brancas e 20 verdes. Eu retiro uma bola dessa urna. Qual seria a minha probabilidade de sucesso, considerando que sair uma bola verde para mim é sucesso? A minha probabilidade de sucesso vai ser o quê? 2/5, que é 20 sobre 50, né? 2/5, certo? Então, pessoal, probabilidade de sucesso é P de X igual a 1, lembram? P de X igual a 1 é igual a 50, ou 2/5, né? Que é 20 sobre 50, certo? Então, se eu quero, primeiro, vamos começar pela última situação. Escreva P de X, né? Então, como eu disse, P de X é essa expressão. Então, você vai fazer P de X igual a X é igual a P. P é a probabilidade de sucesso, que é quanto? 2/5, né? 2/5 é elevado a X vezes, quem é Q? Q é a probabilidade de fracasso. Bom, se a probabilidade de sair uma bola verde é 2/5, a probabilidade de não sair uma bola verde vai ser justamente sair uma bola branca. Então vai ser o que? 30 sobre 50, que é 3/5. Então essa expressão que ele quer aí vai ser o que? P elevado a X vezes Q elevado a 1 menos X vai ser 2/5 elevado a X vezes 3/5 elevado a 1 menos X. Certo? Matei esse último item da questão. Além disso, ele quer esperança de X e variância de X. Bom, eu sei que eu estou tratando de uma distribuição binomial. Então, esperança de X e variância de X tem essas fórmulas aqui já expressas, né? Esperança de X, pessoal, dentro de uma distribuição de Bernoulli, desculpa, eu falei binomial anteriormente, mas é de Bernoulli, tá? Dentro de uma distribuição de Bernoulli é sempre P, tá? Sempre P, esperança de X é P. Então, qual vai ser o valor esperado dessa distribuição, desse exemplo? Quem é a probabilidade de sucesso? 20 sobre 50, esperança de X é igual a 2/5. E variância de X vai ser sempre P vezes Q. Notem que esse Q é sempre o complementar de P, né? Então,
Quem é o complementar de 2/5? 3/5. P vezes Q vai ser 2/5 vezes 3/5. Essa vai ser a variância de x, certo? Então, aqui nesse próximo slide eu tenho as resoluções. Ó, quando x é igual a 0, Q é igual a 30 sobre 50. Então, a probabilidade de fracasso, né, que é Q, é justamente 3/5. Quando x é igual a 1, é justamente a probabilidade de sucesso, é 20 sobre 50, certo? Que é igual a 2/5. Então, a função de probabilidade, como eu falei para vocês, vai ser 2/5 elevado a x vezes 3/5 elevado a 1 menos x, certo? E a esperança de x? Como eu disse, a esperança de x em uma distribuição de Bernoulli é sempre P, que é igual a 2/5. A variância de x de uma distribuição de Bernoulli é P vezes Q, 2/5 vezes 3/5, que dá 6 sobre 25, certo? Então, questão simples, fácil, certo? É simplesmente usar os conceitos de distribuição de Bernoulli. E o problema dessa questão, se é que é um problema, isso na realidade não é um problema, é só uma questão de treino, né? É você sacar que essa distribuição de probabilidade, na realidade, esse problema, né? Na realidade, ele é resolvido com a distribuição de Bernoulli. Qual é a dica? Bom, eu estou fazendo uma única tentativa de um experimento, certo? Eu sei que existe a probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso. Se eu estou querendo saber qual a probabilidade de sucesso, de existir um sucesso em uma única tentativa, eu estou trabalhando com a distribuição de Bernoulli, certo? Então, questão simples, beleza? Vamos para a próxima distribuição, certo? A próxima distribuição é chamada de distribuição geométrica, pessoal. Distribuição geométrica. Então, diferente da distribuição de Bernoulli, ela vai ter uma particularidade. Cada distribuição dessa aqui, ela segue uma particularidade. Então, veja só, distribuição geométrica. Consideremos tentativas sucessivas e independentes de um mesmo experimento aleatório. Veja, a distribuição de Bernoulli era uma única tentativa. Aqui a gente pode dizer o seguinte: são tentativas sucessivas e independentes de um mesmo experimento, ou seja, eu tenho várias tentativas de Bernoulli, certo? Então, a distribuição geométrica ela corresponde a várias tentativas de Bernoulli. Então, não fico somente em uma. Então, consideremos tentativas sucessivas e independentes de um mesmo experimento aleatório. Cada tentativa admite sucesso com probabilidade P, tá vendo? E fracasso com probabilidade Q, ok? Lembrando que P mais Q é igual a 1, né? Sempre, isso aqui sempre vai ser verdade, porque na realidade o Q é o complementar do P, né? Então P mais Q sempre é igual a 1. Então, veja, cada tentativa admite sucesso com probabilidade P e fracasso com probabilidade Q. Ou seja, cada tentativa nada mais é do que uma tentativa de Bernoulli. Por isso que a gente diz que a distribuição de Bernoulli é importante, porque a partir dela foram geradas outras distribuições, certo? Então vamos lá, seguindo nos slides, quem é x? X, no caso da distribuição geométrica, corresponde ao número de tentativas necessárias até o aparecimento do primeiro sucesso, certo? X é o número de tentativas necessárias até o aparecimento do primeiro sucesso. Veja que já é diferente do que a gente tinha na distribuição de Bernoulli. Eu tenho agora, quero saber qual é a probabilidade de x ser igual a um certo valor. Sendo esse valor o quê? Esse valor sendo o número de tentativas necessárias até o aparecimento do primeiro sucesso. Por exemplo, eu quero saber qual a probabilidade de ser realizada 7 tentativas e nessa 7ª tentativa aparecer o primeiro sucesso. Entenderam? Então, como é que pode funcionar esse x? X pode assumir alguns valores. X pode ser 1, ou seja, corresponde, nesse caso aqui, quando x é igual a 1, corresponde ao sucesso já na primeira tentativa, certo? Dessa forma, P de x igual a 1 é igual a Pzinho. Lembrando que P é o quê? A probabilidade de sucesso, certo? Quando x é igual a 2, corresponde ao fracasso na primeira tentativa e sucesso na segunda, certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, o que é que aconteceu? Houve um fracasso na primeira tentativa. O sucesso aconteceu na segunda tentativa. Portanto, P de x igual a 2 vai ser o quê? Q vezes P, né?
Porque Q é a probabilidade de fracasso vezes P é a probabilidade de sucesso, tá? Bom, outra situação, x pode ser 3. Corresponde ao quê? A fracasso na primeira tentativa, a fracasso na segunda tentativa e sucesso na terceira tentativa. Dessa forma, P de x igual a 3 pode ser o quê? Q vezes P. E assim sucessivamente, certo? P de x igual a 5 vai ser Q a quarta elevado a P. P de x igual a 7 vai ser Q a sexta elevado vezes P, tá? Então assim segue. Portanto, a gente pode escrever a função de probabilidade da distribuição geométrica como essa expressão aqui, ó. P de x igual a x é igual a Q elevado a x menos 1 vezes P. P de x igual a x é igual a Q elevado a x menos 1 vezes P. A variável x, nesse caso, tem, portanto, a distribuição geométrica de probabilidade estabelecida para ela, tá? Então, quando uma distribuição a gente já sabe que ela segue uma distribuição geométrica de probabilidade, a gente pode escrever a esperança e a variância de uma variável através dessas expressões aqui. Esperança de x é igual a 1 sobre p e a variância de x é q sobre p ao quadrado. Relembrando, eu não vou estar falando de demonstração, mas se vocês tiverem curiosidade de saber como se calcula essas expressões, vocês podem procurar o livro do Luiz Gonzaga Moretin, que é o livro que a gente adota, né? E lá tem falando como é que chega nesses valores, certo? Mas o que é importante para a gente é saber que se eu estiver lidando com a distribuição geométrica, certo? A esperança de x e a variância de x vão ser sempre essas expressões aqui. Então, eu não preciso perder meu tempo calculando. Esperança de x é somatório de x vezes p de x igual a x. E variância de x é esperança de x ao quadrado menos esperança ao quadrado de x. Não precisa. Eu já sei que a distribuição é geométrica, então eu vou usar diretamente essas expressões. Certo? Bom, tem aqui dois exemplos para a gente tratar dessa distribuição geométrica, né? Então, veja só, eu vou de novo ler os exemplos e vou pedir que vocês pausem o vídeo para que vocês tentem fazer por conta própria, certo? Isso é muito importante, pessoal. Não adianta eu simplesmente mostrar a questão aqui e pedir para vocês e mostrar como é feita. Eu quero que vocês quebrem um pouquinho a cabeça. Esses slides eu estou enviando para vocês, vocês têm na realidade esses slides já, certo? Esses aqui estão complementados apenas com as questões e algumas coisas que eu julguei importante, certo? Mas vocês já têm esses slides em casa, impressos inclusive, né? Em PDF. Então, eu quero que vocês leiam as questões e pausem e tentem fazer, certo? Lógico que após um tempo vocês vão passar para o próximo slide, vocês vão ver a resolução. Mas antes de ver a resolução, tentem fazer por conta própria para evitar quaisquer problemas, né? Dúvidas, as dúvidas vão ser esclarecidas, tá? Então eu vou ler aqui, logo após a leitura vocês pausam, certo? Então, ó, primeira questão. A probabilidade de se encontrar aberto o sinal de trânsito na esquina é 0,2. Então eu já estou dando para vocês a probabilidade de sucesso, certo? A probabilidade de sucesso seria encontrar o sinal aberto. Essa probabilidade é 0,2. Aí a minha pergunta, qual a probabilidade de que seja necessário eu passar pelo local 5 vezes para encontrar o sinal aberto pela primeira vez? Então esse seria o tal do meu P de x igual a 5, né? Que corresponderia a 4 fracassos antes do primeiro sucesso, certo? Então vocês vão tentar resolver. Segunda questão, qual a probabilidade de que um dado deva ser lançado 15 vezes para que na 15ª tentativa ocorra a face 6 pela primeira vez? Então, de novo, acontecer a face 6 vai ser o que? É o sucesso, é o que eu quero que aconteça, certo? Qual é a probabilidade de acontecer a face 6, pessoal? Um dado tem 6 faces, então a face 6 vai ser o que? A probabilidade dele? 1/6. Essa é a minha probabilidade de sucesso, certo? Então, qual a probabilidade de que um dado deve ser lançado 15 vezes? Então, para que na 15ª vez ocorra a face 6 pela primeira vez, significa dizer que nas 14 vezes anteriores deve ter existido o quê? 14 fracassos. A 15ª vez foi o primeiro sucesso, certo?
Então pronto, pausem aí com essas dicas, eu acho que dá para vocês tentarem resolver as questões, certo? Bom pessoal, seguindo aqui, vocês pausaram o vídeo. Então aqui eu tenho aqui as resoluções, certo? Da primeira questão e da segunda questão. Bom, relendo aqui, a primeira, a probabilidade de se encontrar aberto o sinal de trânsito na esquina é 0,2. Então isso é a minha probabilidade de sucesso. Qual a probabilidade de que seja necessário passar pelo local 5 vezes para encontrar o sinal aberto pela primeira vez? Então, P de sucesso, P de x igual a 1 é igual a 0,2. P de fracasso, P de x igual a 0 é logicamente 0,8. Se ele quer saber qual a probabilidade de na quinta vez ele encontrar o sinal aberto pela primeira vez, significa que ele passou 4 vezes antes e ele estava fechado. Então, ó, vamos lá. X corresponde ao número de vezes necessários para encontrar o sinal aberto. P igual a 0,2, probabilidade de sucesso, Q igual a 0,8, probabilidade de fracasso. P de x igual a 5 vai ser o quê? 0,8 elevado a 4. Por quê? Porque existiram 4 fracassos antes. E na quinta tentativa, né, apareceu um sucesso. Então, ó, 4 fracassos, um sucesso na quinta tentativa. Fazendo esse produto, a resposta é 0,08192. Então essa é a probabilidade de eu passar por esse sinal 5 vezes e encontrar ele aberto justamente pela primeira vez na quinta tentativa. Tá? A outra questão, pessoal, é questão do dado, né? Ele quer saber qual é a probabilidade de eu lançar um dado 15 vezes para que na 15ª vez a face 6 apareça pela primeira vez. Então veja, face 6 para mim é o sucesso. Tudo que é diferente de 6, pessoal, seja face 1, 2, 3, 4, 5, para mim é fracasso. Certo? Portanto, qual é a probabilidade de acontecer a face 6? Qual é a probabilidade de sucesso? 1/6. Né? Qual é a probabilidade de fracasso? Seria acontecer qualquer uma das outras faces. A probabilidade de fracasso é maior, né? Claro. Então, Q igual a 5/6. Existem 5 possibilidades em 6 de fracasso e uma possibilidade em 6 de sucesso. X é o número de lançamentos necessários ao aparecimento da primeira face. E ele quer saber qual a probabilidade desse X ser igual a 15, ou seja, existiram 14 fracassos antes de acontecer o primeiro sucesso. Então, a distribuição geométrica é bem tranquila, é simplesmente fazer 5/6 elevado a 14, né? Pois existiram 14 fracassos, vezes 1/6, que dá 0,01298. Ok? Acho que não existem maiores dúvidas com relação a essa questão. Tá? Bom, passando aqui, a gente vai para uma outra distribuição chamada distribuição de Pascal. Certo? Essa distribuição, pessoal, na realidade, ela é um caso mais geral do que o caso da distribuição geométrica. Certo? Na realidade, o caso da distribuição geométrica é um caso particular da distribuição de Pascal. Vocês vão entender agora. Vejam, suponhamos que um experimento aleatório seja repetido independentemente até que um evento A ocorra pela résima vez. Como é? Vamos lá, ler de novo. Suponhamos que um experimento aleatório seja repetido independentemente até que um evento A ocorra pela résima vez. Na distribuição geométrica, esse résima a gente vinha como primeira vez. Aqui é résima, pode ser primeira vez, pode ser segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e assim vai, certo? Então, quem é o x? Quem é a variável aleatória nesse caso? X é o número de repetições necessárias para que o evento A ocorra pela résima vez. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Por exemplo, qual a probabilidade de eu ir até um banheiro, certo? Eu vou nesse banheiro 10 vezes e eu quero saber qual a probabilidade de, na 10ª vez, eu estar indo no banheiro e ele está ocupado pela 4ª vez, certo? Eu estou indo ao banheiro, aí eu vou algumas vezes. Eu quero saber qual a probabilidade de que na 10ª vez que eu estou indo para o banheiro, eu encontre ele ocupado pela 4ª vez. Significa então dizer que nas 9 vezes anteriores que eu fui a esse banheiro, eu já tinha encontrado ele fechado ou ocupado 3 vezes, certo? Por quê?
nessa última vez que eu estou indo, ele vai estar fechado, certo? Então, é um caso geral da distribuição geométrica, certo? Porque no caso em que o R, esse Résima, né? Quando esse R é igual a 1, então x recai na distribuição geométrica. Porque, por exemplo, qual a probabilidade de eu ir no banheiro 5 vezes e nessa quinta vez eu encontrar o banheiro fechado pela primeira vez? Entendeu? Então, primeira vez seria o caso da geométrica. Mas se eu colocasse aí um caso, qual a probabilidade de eu ir no banheiro 5 vezes e nessa quinta vez eu encontrar o banheiro fechado pela terceira vez, né? Isso aí seria uma distribuição de Pascal, ok? Bom, seguindo aqui, vou fazer essa leitura que seria o seguinte: observe que se x é igual a x, esse x aqui, ó, né? Então o evento A ocorre pela résima vez na repetição de número x, ou seja, quando eu chegar na repetição de número x, significa que o evento A aconteceu pela résima vez justamente nessa repetição de número x, certo? Dessa forma, lógico que o evento A ele teve que ocorrer r-1 vezes nas x-1 vezes repetições anteriores, certo? Então, bom, se na xésima vez ele está acontecendo pela résima vez, se na xésima tentativa o evento A está acontecendo pela résima vez, significa que nas x-1 repetições anteriores, o evento A ocorreu r-1 vezes, certo? Leiam com calma que vocês entendem isso, tá? Então, nesse caso, pessoal, a função de probabilidade dessa distribuição de Pascal é dada por essa expressão. P de x igual a x é igual a combinação de x-1, r-1, certo? Combinação de x-1, r-1, que multiplica P elevado a r vezes Q elevado a x menos r. Por que isso? Veja. Quantos fracassos tiveram que acontecer antes de acontecer o résimo sucesso? Lógico que tiveram que acontecer x menos r fracassos, certo? X menos r fracassos aconteceram, tá? Para que na última tentativa, na tentativa igual a x aqui, certo? O sucesso esteja acontecendo pela résima vez. Então, por exemplo, isso aqui fica mais fácil de entender com um exemplo, certo? Mas esse produto aqui é o que define a probabilidade. Entretanto, pessoal, isso aqui é somente um cenário. Por quê? Deixa eu abrir aqui um bloco de notas para vocês entenderem, tá? Um momento. Veja só. Imagine que eu quero saber qual é a probabilidade de eu ir no banheiro, né? E na 10ª tentativa eu encontrar esse banheiro fechado pela 5ª vez. Significa, pessoal, que eu teve que acontecer o quê? Sucesso, 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 certo? Sucesso. Isso aqui foram quantas vezes? 10. Só que na 10ª tentativa eu quero saber qual a probabilidade de acontecer o fracasso pela 5ª vez. Então aqui eu teria fracasso, 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 fracasso. Veja que aqui tem 10 repetições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então seria esse cenário aqui, corresponde a um caso da gente. Eu estou indo no banheiro. Cada letra dessa aqui corresponde a uma tentativa. Então, na primeira tentativa estava aberto, segunda tentativa aberto, terceira aberto, quarta tentativa aberta, quinta tentativa aberta, sexta fechado, sétima fechado, oitava fechado, nona fechada, 10ª fechada. Então, justamente aqui na 10ª vez, ocorreu o fracasso, ou seja, a porta está fechada pela 5ª vez.
Só que isso aqui é somente uma situação. Isso aqui seria P elevado a 5 vezes, tá um asterisco aqui, Q elevado a 5, certo? Isso aqui é uma situação, mas concordam que essa mesma situação ela pode acontecer assim, ó, sucesso, fracasso, sucesso, fracasso, sucesso, 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 e agora fracasso, fracasso, fracasso. Veja, são 10 tentativas de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 10ª tentativa aqui, está acontecendo o fracasso pela 5ª vez, certo? Então, de novo, a probabilidade desse evento aqui é P elevado assim a 5ª, né? Vezes Q elevado também a 5ª, ok? Só que isso pode acontecer ainda de outras formas, pessoal, ó. Aqui pode ser fracasso, 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 sucesso, 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 fracasso, fracasso. Pode acontecer? Pode. Veja, na 10ª tentativa, eu estou aqui com o 5º fracasso, certo? Então aqui, ó, pode ser P elevado a 5ª vezes Q elevado a 5ª também, certo? Pessoal, eu falei aqui sucesso e fracasso, pouco importa, certo? Eu poderia ter feito também, no caso aqui, sendo sucesso na 5ª tentativa, certo? Vocês podem até inverter aí o raciocínio. Dá no mesmo, o raciocínio é o mesmo, entretanto, já que a gente está lidando com sucessos, então é melhor que a gente pense o seguinte, ó, eu vou reescrever esses exemplos aqui. Seria fracasso, 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 sucesso, 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 sucesso. Então, nesse caso aqui, seria sucesso na 10ª tentativa, o 5º sucesso. Seria P elevado a 5ª vezes Q elevado a 5ª do mesmo jeito, certo? Poderia ter também aqui fracasso, sucesso, fracasso, sucesso, fracasso, 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 sucesso, 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 certo? Seria o que? Sucesso na 5ª tentativa. Não, desculpa, 5º sucesso na 10ª tentativa. Então, de novo, seria P elevado a 5ª vezes Q elevado a 5ª, tá? E assim por diante, pessoal. Existem vários cenários. Vou até apagar esses aqui, porque pra gente não confundir, que eu prefiro trabalhar com sucesso no final, certo? Então, poderia ter mais um, sei lá, ó, tudo fracasso aqui, não, fracasso, 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 um sucesso, fracasso, 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 desculpa, fracasso, 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 um fracasso, sucesso, 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 sucesso. Ó, de novo, ó, sucesso aqui aconteceu na 5ª tentativa, na 7ª, na 8ª, na 9ª e na 10ª. Na 10ª justamente o 5º sucesso, certo? Isso aqui seria o que? De novo, P elevado a 5ª vezes Q elevado a 5ª, certo? Então notem que o que está escrito aqui, ó, P elevado a R vezes Q elevado a X menos R, é justamente aquilo que eu estou falando. Seria o sucesso vezes a quantidade de sucesso que eu quero, ou seja, na 10ª tentativa seja o 5º sucesso, então é P elevado a 5. E e fracasso seria o complementar disso, né? Considerando as tentativas, X menos R, certo? Então, essa quantidade aqui de combinação, pessoal, dá justamente a quantidade total de possíveis cenários que eu posso ter, ó. Porque, veja, aqui eu coloquei 3 possíveis situações que dá no mesmo. Veja que as probabilidades são as mesmas. P elevado a 5ª vezes Q é a 5ª para os 3 casos. Só que existem diversos outros casos aqui, certo? Existem diversos outros casos aí
que o sucesso vai acontecer pela quinta vez na 10ª tentativa. Quantas vezes diferentes existem? É simplesmente calcular essa combinação, x-1, r-1, certo? Aí você vai ter justamente essa quantidade de cenários. Então, a probabilidade desse x ser igual a x vai ser a soma, né, de todas essas probabilidades aqui, ó. Essa probabilidade, mais essa probabilidade, mais essa probabilidade. Por quê? Porque pode ser esse cenário, ou esse cenário, ou esse cenário. Pode ser vários cenários diferentes. Então, quando é esse, ou esse, ou esse, a gente faz o quê? A gente soma, né? Então, teoricamente, eu iria somar esse, mais esse, mais esse. Só que eu estou somando coisas iguais. Então, em vez de somar, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar SP, essa quantidade aqui, e vou multiplicar pela quantidade diferente de situações que a gente tem, certo? Vou colocar aqui, pessoal, vou apresentar a esperança e a variância e vou colocar um exemplo. Eu acho que com o exemplo fica mais fácil de entender, certo? E aí vocês vão ver funcionando, talvez fique mais fácil o entendimento. Veja só, no caso da esperança e a variância de uma distribuição de Pascal, sempre a gente vai ter que a esperança de x é r sobre p e a variância de x é rq sobre p ao quadrado, sempre. Se eu sei que a distribuição é a distribuição de Pascal, se eu sei que o meu problema se encaixa na distribuição de Pascal, e eu quero saber a esperança da variável e a variância da variável, é só eu utilizar essas expressões que estão apresentadas aqui, certo? Então não precisa se estressar calculando, é só utilizar isso aqui. Essas expressões vocês podem inclusive anotar no formulário de vocês, beleza? Então veja só, primeiro exemplo. Na realidade a gente tem um exemplo de aplicação que é o seguinte: a probabilidade de que um sinal de trânsito esteja aberto na esquina é 0,2. Qual a probabilidade de que seja necessário passar pelo local 10 vezes para encontrá-lo aberto pela 4ª vez? Veja que o problema ele não diz em nenhum momento que é a distribuição de Pascal. Mas pela minha leitura, pelo meu entendimento, pelo meu conhecimento de outras distribuições, eu já sei que isso aqui se encaixa perfeitamente com a distribuição de Pascal, tá? Seria um problema parecido com o do banheiro, como eu estava falando, né? Só que agora eu estou com sinal. E aí eu tenho a probabilidade de sucesso sendo 0,2 e a probabilidade do sinal estar aberto é 0,2. Ele quer saber qual a probabilidade de que seja necessário passar no sinal 10 vezes para encontrá-lo aberto pela 4ª vez, né? Vou dar um tempo para vocês fazerem isso aí, tentarem fazer, certo? Então pausem o vídeo e tentem fazer, ok? Bom, pessoal, vocês pausaram, certamente vocês tentaram fazer, não sei se conseguiram, concordo que essa distribuição é um pouquinho mais chata para entender, mas ela é simples. Depois que você pega, você entendendo, tá tranquilo. Veja, vamos lá, eu vou aqui pro bloco de notas novamente. Quem seria, o que é que ele quer aqui? Ele quer saber a probabilidade de que um sinal esteja aberto pela 4ª vez, passando nesse sinal 10 vezes. Significa que é o seguinte, ó, eu teria várias situações. Eu teria, por exemplo, a situação em que eu passo no sinal, está fechado na primeira tentativa, fechado na segunda, fechado na terceira, quarta, quinta, sexta, fechado. Na 7ª estaria aberto, sucesso, 8ª, sucesso, 9ª, sucesso, 10ª tentativa, sucesso, ou seja, o sinal estaria aberto. Veja que essa situação aqui, ela se encaixa para o meu problema, que seria passar no sinal 10 vezes e na 10ª tentativa o sinal está aberto pela 4ª vez. Veja que foram 4 sucessos apenas que existiram, né? Mas existem outras formas diferentes de fazer isso. Teria o quê? Tá fechado, sucesso, sucesso, sucesso. Ó, na primeira tentativa estava fechado, na segunda, terceira e quarta estavam abertos. Só que agora estava fechado, quinta, sexta, sétima, oitava, nona fechado e na 10ª aberto de novo, certo? Então veja, 10 tentativas, na 10ª tentativa, sinal aberto pela 4ª vez. E existem inúmeras situações, tá? Fechado, fechado, aberto, 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 aqui não, fechado, porque a 4ª vez tem que estar aberto, né? Na 10ª tentativa ele tem que estar aberto pela última vez.
Então aqui, ó, fechado, fechado, fechado e aqui aberto. O que aconteceu, ó? Existiram 4 situações em que ele está aberto, 4 situações em que ele está aberto e 6 que ele estava fechado. Só que a 10ª tentativa foi justamente a 4ª vez que ele estava aberto, certo? Então, pessoal, sabendo isso, a gente já sabe que vai ser P elevado a quantos? P elevado a 4, né? São 4 sucessos. Vezes Q elevado a sexta, que são 6 fracassos. Isso aqui vai ser o mesmo para as 3 situações. Não só para as 3, mas para algumas outras situações, porque essa quantidade de situações diferentes vai ser dada justamente por aquela combinação, né? Essa combinação aqui, combinação de x-1, r-1, certo? E aí a gente vai multiplicar essa combinação por essa probabilidade, que é justamente aquela probabilidade que a gente está fazendo. No caso, P elevado a 4 vezes Q elevado a sexta. Veja, é sucesso pela 4ª vez, né? R-ésima vez, o nosso R é 4. Então, P elevado a 4. E fracasso nas x-1, R repetição, x menos R repetições anteriores. Qual é o valor de x? X não é 10? 10 menos R, 6. Então, P elevado a 4 vezes Q elevado a 6, porque são 4 sucessos e 6 fracassos. Só que aqui, essa combinação me dá a quantidade total de situações em que na 10ª tentativa acontece o sucesso pela 4ª vez, tá? Então, a resolução fica isso. O nosso R é 4. P é a probabilidade de sucesso, a probabilidade do sinal estar aberta é 0,2. Q é a probabilidade de fracasso, que na realidade é o complementar de 0,2, né? E aí fica x menos 1, R menos 1. X menos 1, 10 menos 1, 9. R menos 1, 4 menos 1, 3. Certo? Essa é a combinação, né? Vai me dar justamente a quantidade de cenários diferentes que satisfazem para o meu problema. Certo? Em que eu tenho sucesso quarto sucesso na 10ª tentativa. Tá? Multiplico agora simplesmente pelo sucesso elevado à quantidade de sucessos que eu quero e pelo fracasso, probabilidade de fracasso elevado à quantidade de fracassos que eu quero. Né? Então, fazendo essa continha, dá 0,035232. Essa é a probabilidade de que, ao passar por um sinal que a probabilidade dele de estar aberto é 0,2, ao passar por esse sinal 10 vezes, eu encontro ele aberto pela 4ª vez nessa 10ª tentativa. Certo? Bom, espero que tenham entendido. Se não, peguem o livro do Luiz Gonzaga Moretti para tentar clarear as ideias, mas não é complicado, certo? É simples. E qualquer coisa, estou à disposição para esclarecer melhor, ok? Bom, outra distribuição, chamada distribuição hipergeométrica. Essa distribuição eu já falei, já comentei com vocês numa situação, quando a gente estava tratando naquela aula, que eu queria saber qual a probabilidade de formar uma comissão em que tivesse uma quantidade de matemáticos e uma quantidade de estatísticos, né, sorteados de um grupo, né? E aí eu queria estabelecendo, sei lá, que existisse, eu ia selecionar 5 elementos e eu queria que acontecessem 3 matemáticos e 2 estatísticos, né? Então, nesse caso, eu dei um spoilerzinho na época que a gente ia usar distribuição hipergeométrica para resolver esse tipo de situação. Tá aí a distribuição hipergeométrica agora. Então, veja só. Como é que essa distribuição funciona? Consideremos uma população, ou seja, um total de elementos, né, que formam uma população. E esse total de elementos ele é formado por N grandes elementos, certo? Consideremos uma população com N grande, N maiúsculo, elementos, dos quais, aí é que tá, dos quais R possui uma determinada característica, certo? Exemplo, imagine a população de alunos da UAG, certo? E imagine que essa população seja 1000 alunos, tá?
e imagine que R é a quantidade de alunos que tem reprovação, por exemplo. Pelo menos uma reprovação, certo? Então a gente pode dizer, imaginando hipoteticamente, que seriam 1000 alunos no total e desses 1000, 450 teriam reprovações, certo? Pelo menos uma reprovação. Tá, então eu tenho uma população e nessa população eu sei que existem alguns elementos com uma determinada característica. Retiramos dessa população uma amostra de tamanho nzinho, certo? Então eu vou retirar dessa população uma amostra de tamanho nzinho. Suponha que a retirada de um elemento da população detentor de uma característica de interesse seja o sucesso. Por exemplo, suponha que nessa retirada desses nzinho elementos, se eu encontro algum elemento que tenha reprovação, seja sucesso. Eu achei uma pessoa com reprovação, certo? Seria só um exemplo. Então vamos lá. Quem é a minha variável aleatória? Minha variável aleatória é x, né? Que corresponde ao número de sucessos na amostra. Número de sucessos na amostra, que nada mais é do que a quantidade de elementos na amostra que possuem a característica de interesse, certo? Então, observe que é possível retirarmos combinação de n grande, nzinho, tomado nzinho, amostras sem reposição, certo? Sem reposição significa que o elemento é sorteado e ele não volta, ele não tem chance de ser sorteado novamente, certo? Então isso é importante, isso é uma característica desse tipo de distribuição, da distribuição hipergeométrica. Ele admite que o elemento, se for sorteado, ele não pode ser sorteado novamente, tá? Então, os sucessos na amostra podem ocorrer de combinação de R, K a K maneiras. E os fracassos podem ocorrer de combinação de Nzão menos Rzinho, combinação tomado Nzinho menos K. Formas diferentes, certo? De novo, pessoal, essa é mais uma questão que, com um exemplo, torna-se bem tranquila de entender, certo? Mas veja, o que eu quero aqui é a probabilidade de que em uma amostra eu encontre K elementos, esse Kzinho aqui que eu estou circulando, K elementos com uma determinada característica, certo? Em uma amostra que é retirada de uma população de N grandes elementos, certo? Uma população de tamanho Nzinho, uma amostra de tamanho Nzinho que é retirada de uma população de N grandes elementos. Eu quero saber qual a probabilidade de que nessa amostra eu encontre K elementos com a característica de interesse, certo? Então, como eu disse anteriormente, é possível que a gente retire essa quantidade aqui, ó, de amostras distintas, sem reposição, certo? Isso é o total de possibilidades que eu tenho ao retirar nzinho elementos dessa população. Então, pessoal, isso aqui é o meu todo. Ó, veja que está no denominador, tá? O que está no numerador é justamente a quantidade de elementos, de amostras que teria a característica que eu quero. Ou seja, ao sortear nzinho elementos, eu quero que desses nzinhos existam K elementos que tenham a característica, certo? Então, dos R elementos que possuem a característica, eu quero que saia um K, tá? Então, e aqui é o complementar, ó, Nzão menos Rzinho, Nzinho menos K, certo? Então, fazendo isso, você vai ter a probabilidade. Vamos ver um exemplo aqui que vai ficar mais claro o entendimento. Bom, antes, né, de novo, aqui a gente tem a esperança e a variância, certo? A esperança de x é NP e a variância de x é NPQ menos essa fração, que é Nzão menos Nzinho sobre Nzão menos 1, certo? Bom, vamos lá. Vou ler aqui as questões. Primeiro, pequenos motores são guardados em caixas de 50 unidades. Um inspetor de qualidade examina cada caixa antes da posterior remessa, testando 5 motores. Se nenhum motor for defeituoso, a caixa é aceita, certo? Se pelo menos um for defeituoso, todos os 50 motores devem ser testados.
ok? Há 6 motores defeituosos numa caixa. Isso a gente já sabe. Há 6 motores defeituosos numa caixa. Ou seja, existem 6 elementos com uma característica de interesse, né, que é justamente 6 elementos defeituosos. Qual a probabilidade de que seja necessário examinar todos os motores dessa caixa? Bom, qual é a situação em que eu examino todos os motores da caixa? É se pelo menos um motor for defeituoso. Então, a probabilidade que ele está querendo aqui, pessoal, é justamente a probabilidade de x ser maior ou igual a 1, né? A probabilidade de, ao examinar essas caixas, existir pelo menos um motor defeituoso. Então, é P de x maior ou igual a 1, certo? Vocês vão pausar e vão tentar resolver essa questão. Outra questão. De um baralho com 52 cartas, retiram-se 8 cartas ao acaso, sem reposição, certo? Quando ele fala sem reposição é importante, porque ele está dizendo o seguinte: aquele baralho, aquela carta foi sorteada, ela não pode mais voltar e ser sorteada novamente. O mesmo acontecia nos motores aí da questão anterior, certo? Eu admito que é sem reposição. Não adianta eu sortear, achei que tinha defeito e voltar para sortear novamente e ter a chance de sortear de novo aquele elemento que já apresentou, que já tinha demonstrado que tinha defeito, entendeu? Então, a situação da distribuição hipergeométrica é justamente quando existem a não reposição, ou não é o elemento que é sorteado, ele não é reposto para ser sorteado novamente. Então, de novo, de um baralho com 52 cartas, retiram-se 8 cartas ao acaso sem reposição. Qual a probabilidade de que 4 sejam figuras? A gente sabe o quê? Que em um baralho com 52 cartas existem quantas figuras? Existem 4 naipes. Em cada naipe existem 3 figuras, né? 3 figuras. Então, que é o que? É rei, dama e valete, certo? 3 vezes 4, 12, né? Então, em 52 cartas existem 12 figuras. Retiram-se 8 cartas ao acaso, sem reposição. Qual a probabilidade que dessas 8 cartas existam 4 que sejam figuras, certo? Então, pessoal, pausem aí e tentem resolver essa questão, certo? Bom, vamos lá. Primeira questão, pessoal. Ó. Como eu disse a vocês, são pequenos motores, são guardados em caixa de 50 unidades. Um inspetor de qualidade examina cada caixa antes da posterior remessa, testando 5 motores. Então, cada caixa ele vai retirar 5 motores, certo? Desses 5, se nenhum for defeituoso, a caixa é aceita. Entretanto, se desses 5 existir pelo menos um defeituoso, pelo menos pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5, né? Se pelo menos um for defeituoso, então todos os 50 motores devem ser testados, certo? Sabe-se que existem 6 motores defeituosos numa caixa. Isso aí já se sabe, que é justamente para você determinar a probabilidade de fracasso, certo? Então, vamos lá. Número de motores defeituosos na amostra é x, certo? N igual a 50 é o tamanho da população, N igual a 5 é o tamanho da amostra. R é igual a 6, né? Que é justamente, existem 6 motores defeituosos numa caixa. Então, é justamente a quantidade de elementos, né, da população que tem a característica de interesse, que é ser defeituoso. É justamente esse R igual a 6. Então, como ele disse aqui, ó, se pelo menos um for defeituoso, todos os 50 motores são testados. Então, qual a probabilidade de que seja necessário examinar todos os motores? Isso vai acontecer justamente se pelo menos um for defeituoso. Então, a gente tem que calcular justamente essa probabilidade aqui, ó, P de x maior ou igual a 1, certo? Só que tem duas formas de fazer isso, né? Ou você vai somar todos os valores maiores igual a 1, ou você vai ser esperto e vai fazer o que ele fez aqui, né? P de x maior ou igual a 1 é só usar o complementar, é igual a 1 menos P de x menor que 1, certo? Só que P de x menor que 1 é justamente o que? P de x igual a 0, né? Então vai ficar
1 menos P de x igual a 0. Quem é que vai ser P de x igual a 0? Aí esse P de x igual a 0, como você sabe que é a distribuição geométrica, é hipergeométrica, você vai usar essa expressão aqui, ó. Essa expressão, certo? Então, de 6 para x ser igual a 0, ou seja, para nessa amostra não sair nenhum item defeituoso, eu tenho que fazer o quê? De 6 elementos que existem defeito, né? Eu tenho que tirar nenhum, certo? Dos 44 restantes, 44 mais 6, 50, que é justamente o total de elementos na caixa. Então, dos 44 restantes, obrigatoriamente tem que sair 5, né? Porque se sai 5 aqui sem defeito, significa que saiu nenhum com defeito, né? E no denominador é a parte sobre o todo, né? Combinação de 50, 5 a 5, ou seja, dos 50 elementos da população, eu vou estar retirando 5 elementos, que é o tamanho da minha amostra. Combinação de 50, 5 a 5. Fazendo isso, pessoal, fica 1 menos essa quantidade, certo? Ou seja, 1 menos P de x igual a 0. 1 menos a probabilidade de, ao inspecionar essa caixa, não encontrar nenhum item defeituoso, certo? Então, fica 1 menos P de x igual a 0. Fica 1 menos 0,5126. Isso aqui vocês podem resolver na calculadora, né? Ou então, usando a expressão da combinação que eu já ensinei para vocês, certo? 1 menos 0,5126, que dá 0,4874. Essa é a resposta da questão 1, certo? A questão 2, lembrando, de um baralho com 52 cartas, retiram-se 8 cartas ao acaso, sem reposição. Qual a probabilidade de que 4 sejam figuras, né? Então, a gente já sabe que existem 12 figuras no baralho, né? 12 figuras no baralho. Qual a probabilidade de que ao retirar... Qual a probabilidade de que ao retirar 8 cartas, 4 sejam figuras? Então, o tamanho da minha população é 52. Eu estou retirando 8. Combinação de 52, 8 a 8. Aqui é o Nzão e aqui é o Nzinho. 52, 8 a 8. Só que dessas 52, existem 12 que apresentam a característica de interesse, que é justamente ser uma figura, né? Então, dessas 12, ele quer que saiam 4, ó. 12, 4. Lembrando, se sair dessas 12, se sair 4, das restantes para formar 52, ó, 12 mais 40 é 52. Das restantes, ou seja, das 40 restantes, tem que sair também 4. Porque eu estou retirando 8 cartas no total. Das 8 saem 4 figuras, e dessas 8 também saem 4 cartas que não são figuras, certo? Essa probabilidade, resolvendo isso aqui, dá 0,0601, certo? Bom, é isso, é o uso da distribuição hipergeométrica, certo? É basicamente isso. Eu tenho uma população, nessa população existe uma certa quantidade de elementos com uma determinada característica, e aí eu vou retirar dessa população uma amostra de nzinho elementos. Eu quero saber qual a probabilidade de, nessa amostra, eu encontrar uma certa quantidade de elementos com determinada característica. E aí, nesse caso, eu uso a distribuição hipergeométrica, lembrando que essa situação admite que eu não faço reposição, ou seja, o elemento retirado ele não retorna para o baralho, ele não retorna para ser sorteado novamente, certo? Essa observação é importante, pessoal, porque existe outra distribuição chamada distribuição binomial, que ela é parecida com essa, só que ela admite que o elemento pode ser sorteado novamente. Então, se ela admite que o elemento pode ser sorteado novamente, a gente vai ter uma probabilidade de sucesso e uma probabilidade de fracasso constantes, certo? Que é justamente essa distribuição binomial aqui. É a próxima distribuição que a gente está vendo aqui. Veja, consideremos N tentativas independentes de um mesmo experimento aleatório. Essas N tentativas podem ser pensadas como N tentativas de Bernoulli, né, que é a primeira distribuição de probabilidade que a gente viu, né, no começo dessa aula. Consideremos N tentativas independentes de um mesmo experimento aleatório.
Cada tentativa admite apenas 2 resultados, fracasso ou sucesso. Até aí nenhuma novidade, né? Cada tentativa admite sucesso ou fracasso. Neste tipo de distribuição binomial, as probabilidades de sucesso e fracasso são sempre as mesmas em cada tentativa. Significa dizer, pessoal, que as probabilidades não mudam, ou seja, se um elemento, se ele é sorteado, ele volta para a urna e pode ser sorteado novamente, já que as probabilidades são sempre constantes. Se isso não acontecesse, como acontece na hipergeométrica, né? Ou seja, o elemento é sorteado e ele não volta, significa que a chance de sortear novamente um elemento parecido com aquele já é diferente, ela já muda. Por quê? Porque um elemento está a menos lá na urna, certo? Então, nesse caso aqui na binomial, as probabilidades de sucesso e fracasso são sempre as mesmas, pois admite-se que o elemento ele pode ser sorteado mais de uma vez, ou seja, existe, nesse caso, a reposição, certo? Bom, quem é x? Veja que a variável aleatória x é muito parecida com a variável aleatória que a gente viu na hipergeométrica. X é o número de sucessos em n tentativas. Veja como era aqui na distribuição hipergeométrica. X era o número de sucessos na amostra. Só que para eu formar uma amostra, pessoal, requer várias tentativas, né? Se eu estou sorteando cada sorteio de um elemento, eu estou realizando uma tentativa. Então, número de sucessos na amostra seria número de sucessos em n tentativas. Pode ser entendido da mesma forma, certo? Então, a minha variável aleatória aqui é da binomial é número de sucessos em n tentativas. Ela é muito parecida com a variável que a gente tinha na hipergeométrica. A diferença agora são as circunstâncias do problema, entendeu? Nesse caso aqui, a gente admite que as probabilidades de sucesso e fracasso são constantes. Então, situações em que a gente teria reposição, que a gente não teria reposição, como no caso anterior, a gente tem nesse caso aqui. Os elementos podem voltar, certo, a ser sorteados. Então, a variável dessa forma definida tem distribuição binomial com parâmetros NP, e é muito comum a gente, como a distribuição binomial ela é uma distribuição bastante utilizada, é muito comum a gente utilizar essa notação aqui, né? X, esse tiozinho aqui a gente lê como segue. X segue uma distribuição binomial com parâmetros N e P, certo? Em que N é o número de tentativas e P é a probabilidade de sucesso, certo? A função de probabilidade, nesse caso, é dada por isso aqui, ó. P de x igual a Kzinho é igual a NKK, certo? Combinação de N tomado K elementos, vezes P elevado a K, 1 menos P elevado a N menos K. Isso aqui, pessoal, é análogo ao caso da Pascal, né, que eu tinha falado para vocês. Eu teria aqui várias situações de probabilidade multiplicado por uma quantidade. Essa quantidade é justamente a quantidade de situações distintas que podem haver. Exemplo, vamos lá no bloco de notas de novo. Vou apagar esse aqui. E ó, seria número de sucessos em N tentativas. Então, por exemplo, P de x igual a 5. 5 seria o quê? 5 sucessos em N tentativas. Vamos botar esse N sendo igual a 7, certo? E o meu K, que é o número de sucessos, sendo igual a 5, certo? K igual a 5. N igual a 7. Seriam 7 tentativas. Então, pessoal, eu posso ter em 7 tentativas, eu quero saber qual a probabilidade de existirem 5 sucessos. Só que isso pode acontecer de várias formas. Pode acontecer, ó, 1, 2, 3, 4, 5 sucessos logo de cara, depois 2 fracassos. Pode acontecer? Pode. Nesse caso aqui é diferente da Pascal, porque a Pascal ela amarra o último sucesso na última tentativa, né? Aqui não, aqui os sucessos estão livres, eles podem acontecer em qualquer posição, certo? Contanto que sejam K sucessos numa certa quantidade de repetições. Então aqui, exemplo, sucesso para acontecer 5 sucessos em 7 tentativas. Pode ser também sucesso, sucesso, fracasso, fracasso, sucesso, sucesso, sucesso. Aí, eu tive 5 sucessos em 7 tentativas.
Posso ter também fracasso, fracasso, sucesso, 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 sucesso. Então, de novo, tive 5 sucessos em 7 tentativas. Existem várias possibilidades aqui. Existem outras formas. A gente pode escrever isso aqui de outras maneiras, certo? Existem várias possibilidades para isso. Então, essa quantidade de possibilidades, ela vai ser dada justamente por essa quantidade, ó, combinação de nzinho kk. Combinação de n kk vai dar justamente essa quantidade. E aí, observe que aqui vai ser sempre, ó, por exemplo, probabilidade de sucesso P, né, elevado a, são quantos sucessos aqui? 5. P elevado a 5 vezes Q elevado a 2, né? Q elevado a 2. Isso foi para essa primeira situação. P elevado a 5 vezes Q elevado a 2. Só que aqui acontece a mesma coisa. P elevado a 5 vezes Q elevado a 2. Da mesma forma aqui. P elevado a 5 vezes Q elevado a 2. Certo? Por quê? Porque eu tenho 5 sucessos aqui, ó, e 2 fracassos. Aqui eu tenho 5 sucessos, ou 5 sucessos aqui, 2, 3, 4, 5, 5 sucessos e 2 fracassos. Aqui eu tenho 5 sucessos e 2 fracassos, certo? Então, só que não se resume somente a esses 3 cenários, né? Eu posso ter vários outros cenários aqui em que existam 5 sucessos e 2 fracassos, né? Então, em 7 tentativas. Então, ao invés de fazer a soma disso, esse, mais esse, mais esse, como esses valores são todos iguais, a gente simplesmente vai pegar um desse aqui e multiplicar pela quantidade possível de amostras que eu posso ter, certo? Aí é justamente isso aqui. P elevado a K vezes 1 menos P elevado a N menos K. Esse 1 menos P é justamente o Q, né? Q não é o complementar de P, certo? Então, P elevado a K seria X igual a K. K é o número de sucessos. Então, P elevado ao número de sucessos vezes Q elevado ao número de fracassos. O número de fracassos é justamente o número de tentativas menos o número de sucessos, certo? Porque dentro da quantidade N de tentativas tiveram K sucessos. O restante é fracasso. Então, N menos K é a quantidade de fracasso. Então, fica P elevado a K vezes 1 menos P elevado a N menos K. Isso aqui, como eu disse, é a probabilidade de um cenário. Essa probabilidade aqui ela é multiplicada por essa combinação, porque esses cenários não são únicos. Existem várias situações em que eu tenho K sucessos e N menos K fracassos. Existem vários cenários. Então, como qualquer um desses serve para mim, eu vou somá-los. Ao invés de somar, como essa quantidade é sempre a mesma, eu vou multiplicar pela quantidade diferente de cenários, que é justamente NKK. Ok? Bom, a esperança e a variância de uma variável distribuída segundo o binomial terá sempre as seguintes expressões para a média, que é a esperança, né? E a variância. A esperança de x é sempre, pessoal, n vezes p. E a variância de x é sempre n vezes p vezes q. Sempre. Então, se eu sei que é uma distribuição binomial, calcule a esperança, aí eu já sei que é a distribuição binomial, n vezes p. Calcule a variância, eu já sei que é uma distribuição binomial, n vezes p vezes q. Ok? Bom, partindo para um exemplo, tem 3 exemplos aqui, que é justamente para fixar que essa distribuição ela é bem importante. Vamos lá. Primeiro, uma moeda é lançada 20 vezes. Qual a probabilidade de saírem 8 caras? Vê, eu lanço 20 vezes uma moeda. Eu quero saber qual a probabilidade de saírem 8 caras. Observa que a probabilidade de cara ela é sempre constante nas 20 tentativas, certo? Ou seja, se eu for pensar em reposição, existe a reposição, porque a chance de cara continua sendo a mesma, né? Diferente da hipergeométrica, em que, por exemplo, um elemento foi sorteado, ele já não voltava mais, então as probabilidades mudariam. No caso aqui, as probabilidades não mudam. A probabilidade de sucesso e a probabilidade dela é constante nas 20 tentativas, certo? Outra questão. Numa criação de coelhos, 40% são machos. Eu já estou dizendo isso, eu já sei que 40% dos coelhos são machos.
Isso aí é como se fosse um valor que é sempre observado, vamos dizer assim, certo? Qual a probabilidade de que nasçam pelo menos 2 coelhos machos num dia em que nasceram 20 coelhos? Então, qual a probabilidade de que nasçam pelo menos 2 coelhos? Isso aqui é pelo menos, é P de x maior ou igual a 2. P de x maior ou igual a 2, que você pode encontrar através de complementar de uma forma mais fácil, né? Porque se você for fazer P de x maior ou igual a 2, você vai ter que fazer P de x maior igual a 2, mais P de x igual a 3, mais até P de x igual a 20, né? Então vai dar um trabalhinho. Se você sabe complementar, você vai fazer 1 menos P de x menor que 2 e já mata a questão, certo? Mas vejam, a probabilidade de nascer coelho macho em cada tentativa é cada nascimento, é sempre de 0,4, porque isso aqui é como se fosse um valor que já é correntemente aceito, certo? Então a probabilidade de nascer um coelho macho é sempre 0,4 e a probabilidade de nascer uma fêmea é sempre 0,6, beleza? Então essas probabilidades elas não mudam, elas são constantes. Quando eu vejo isso, eu já penso na distribuição binomial, certo? Já penso na distribuição binomial. A outra questão, essa aqui é para vocês avaliarem se o crime compensa. Vejam, uma prova tipo teste tem 50 questões independentes. Cada questão tem 5 alternativas, A, B, C, D, E. Apenas uma das alternativas é a correta. Se um aluno resolve a prova respondendo a esmo, né, ou seja, chutando as questões, qual a probabilidade de tirar a nota 5? Qual seria a probabilidade de tirar a nota 5 se ele responde as questões chutando? Existem 50 questões. Cada questão tem a mesma pontuação, certo? Então, para ele tirar a nota 5, ele tem que acertar quantas questões? 25. Então, P de x igual a 25, né? O que você quer aqui. E o meu N grande é 50. Eu tenho 50 tentativas. Dessas 50 tentativas eu quero acertar 25. Observe que a probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso continuam sendo as mesmas. Elas são probabilidades constantes, né? Porque todas as questões têm 5 alternativas, cada uma com apenas uma questão correta. Então, a probabilidade de sucesso vai ser o quê? Dentro de cada tentativa, a probabilidade de sucesso é a probabilidade de acertar, que vai ser uma chance em 5. E a probabilidade de fracasso é o quê? 4 possibilidades em 5, certo? Então, pausem aí o vídeo e tentem responder cada uma dessas questões. A seguir eu vou mostrar a resolução, certo? Dê uma pausa aí. Bom, pessoal, voltando aqui. Questão 1. Uma moeda é lançada 20 vezes, qual a probabilidade de saírem 8 caras? Questão simples, direta. Veja, x é igual ao número de sucessos, certo? X é igual ao número de sucessos, que é justamente o que eu falo da distribuição binomial, número de sucessos em n tentativas. Então, x é o número de sucessos, no caso, sucesso sai uma cara, por exemplo, em n tentativas, que são 20 vezes, né? 20 vezes aqui na questão. Então, eu vou ter que a probabilidade de sair o sucesso, a probabilidade de cara, né? Qual a probabilidade de sair 8 caras? Então, cara para mim é o sucesso. A probabilidade da moeda ser igual a cara é igual a 1/2. Isso em cada tentativa, é sempre 1/2. X segue uma distribuição binomial com parâmetros 20, que é o n, e probabilidade de sucesso 1/2, certo? A gente pode, então, calcular a probabilidade de sair 8 sucessos, né? Ou seja, 8 caras em 20 tentativas. Então vai ser combinação de NKK 20, 8 a 8, vezes probabilidade de sucesso 1/2 elevado a 8, que é justamente a quantidade de sucessos que eu quero, 1/2 elevado a 8, vezes a probabilidade de fracasso, que no caso dessa questão também é 1/2, né? 1/2 elevado a 12, que seria sair coroas, 12 coroas. Então essa probabilidade aqui, a resolução dessa continha dá 0.12013. Essa seria a probabilidade de sair 8 caras ao lançar 20 moedas, tá? Então, na outra questão, numa criação de coelhos, a gente já sabe, eu coloco isso aí como verdade, que sempre nascem 40%. 40% são machos, 60% são fêmeas. Então a probabilidade de nascer um macho é 0.4, a probabilidade de nascer uma fêmea é 0.6.
Qual a probabilidade de que nasçam pelo menos 2 coelhos machos num dia em que nasceram 20 coelhos? Então, pelo menos 2 coelhos, pessoal, pelo menos 2 coelhos é P de x maior ou igual a 2. Só que eu não vou fazer isso, não vou somar 2 mais 3 mais 4, não vou, porque vai dar trabalho. Então, eu vou usar o complementar. P de x maior ou igual a 2 é a mesma coisa que 1 menos P de x menor que 2. Certo? 1 menos P de x menor que 2 é o equivalente a P de x maior ou igual a 2. Então, isso aqui vai ser 1 menos P de x menor que 2 é P de x igual a 0 mais P de x igual a 1. Porque P de x ser menor que 2, ele pode ser 0 ou pode ser 1. Certo? 1 menos P de x igual a 0 mais P de x igual a 1. Então, aqui fica 1 menos P de x igual a 0 é o quê? Combinação de 20, né? Porque não são 20 nascimentos, tomado 0, ou seja, não nascer nenhum macho, vezes a probabilidade de nascer macho, 0,4, elevado a 0, que é, ou seja, não nasceu nenhum macho, vezes probabilidade de nascer uma fêmea, que é o complementar do sucesso aqui, que seria nascer um macho, 0,6 elevado a quantidade de fracassos, que é 20, certo? Então, 20, 0 a 0, 0,4 elevado a 0, 0,6 elevado a 20. Essa é a probabilidade de x igual a 0, certo? E a probabilidade de x igual a 1 vai ser o quê? De 20 machos, de 20 nascimentos eu quero que saia um macho. 0,4 é a chance de nascer macho, 0,4 elevado a 1. Vezes 0,6 é a probabilidade de nascer uma fêmea, 0,6 elevado a 19. Porque se nascer um macho, em 20 nascimentos vão nascer 19 fêmeas, certo? Então eu faço 1 menos essa soma aqui, ó. 1 menos essa soma. Aqui vai dar 1 menos esse valor aqui dá 0,00003 e esse valor aqui dá 0,00049. Fazendo essa subtração, a probabilidade de nascer pelo menos 2 machos em 20 nascimentos é 0,99948. Veja que é uma probabilidade bastante alta. Porque se você imaginar, pessoal, são 20 nascimentos. Eu quero saber qual a probabilidade de nascer pelo menos 2. Não estou dizendo qual a probabilidade de nascer 2. Pelo menos 2. Pode ser 2, 3, 4, 5, até 20. Mas pelo menos 2. Entendeu? Então essa probabilidade é muito alta. 0,99948. Está coerente. Ok? Bom, a outra questão seria essa. A questão de responder uma prova chutando, né? Existem 50 questões, cada questão tem 5 alternativas, A, B, C, D, E, e apenas uma é correta. Se o aluno resolve a prova respondendo, chutando as questões, qual a probabilidade de tirar nota 5? A probabilidade dele tirar nota 5 seria o quê? Ele acertar 25 questões. Então, eu quero justamente P de x igual a 25. Ó. P de x igual a 25. Então, quem é o meu N? São 50 tentativas, o meu N é 50. Dessas 50 eu quero acertar 25. De 50 eu quero ter 25 sucessos, né? Então fica, probabilidade de sucesso é baixa, né? É 1/5. Porque A, B, C, D, E, existem 4 erradas e uma verdadeira. Então a probabilidade dele acertar é somente 1/5. Vezes elevado a 25. Porque ele tem que acertar 25 para ele tirar a nota 5. Vezes 4 sobre 4 combinação de 5. Isso aqui é combinação, aqui é divisão, tá, pessoal? Tá errado aqui, ó. Aqui é 1/5, tá faltando a barrinha aqui da divisão e tá faltando a barrinha aqui da divisão. Aqui é 4, aqui não, aqui é combinação. Então aqui não tem barrinha não, mas aqui é para ter uma barrinha. Então 4/5 elevado a 25, né? Porque seria a probabilidade dele errar 25 vezes. Ele acerta 25, mas ele erra 25 para ele tirar a nota 5. Veja que essa probabilidade é bem baixa. Ou seja, o crime não compensa. Fazer uma prova chutando sem estudar nada, olha a chance que você tem de tirar um 5. É baixíssima, né? Então, é melhor estudar. Certo, pessoal? Então, essa foi a distribuição binomial, tá? Faltam 2 distribuições para a gente terminar a parte de variáveis aleatórias discretas. A distribuição polinomial e a distribuição Poisson. Então vamos lá com a distribuição polinomial ou multinomial, certo? Então nesse caso aqui ela é parecida, pessoal, com a distribuição binomial, só que a distribuição binomial a gente só tinha
sucesso e fracasso, né? Ou eu podia acertar a questão ou eu podia errar a questão. Na distribuição polinomial ou multinomial eu tenho mais de 2 eventos, certo? Eu tenho mais de 2. Então, consideremos um experimento aleatório e K eventos, A1, A2, AK. No caso da binomial, esse K eventos aí eram 2 eventos, certo? A1, A2, que era sucesso e fracasso. Agora a gente tem um experimento aleatório, onde existem K eventos, A1, A2, AK, que formam uma partição do espaço amostral do experimento, certo? Aquele lance de partição do espaço amostral está presente aí também, assim como estava na binomial, né? Sucesso e fracasso era um complementar do outro, era sucesso ou fracasso, formava a união dos dois, era o espaço amostral e interseção entre os dois não existia. Da mesma forma aqui, multinomial A1, A2, AK formam uma partição do espaço amostral do experimento. Sejam P de AI, ou seja, P de A1 igual a P1, P de A2 igual a P2, P de A3 igual a P3 e assim sucessivamente. Essas seriam as probabilidades de sucesso. A gente agora não fala mais de probabilidade de fracasso. A gente, na realidade, vai falar das probabilidades de sucesso dos eventos. Ou seja, a probabilidade de ocorrência do evento A1, probabilidade de ocorrência do evento A2, probabilidade de ocorrência do evento AK. Certo? Consideremos N tentativas independentes do mesmo experimento. Sabendo que os PIs permanecem constantes, ou seja, as probabilidades dos eventos permanecem constantes durante as N repetições e que a soma dos PIs é igual a 1, certo? Saibam disso. Até porque forma uma partição do espaço amostral, né? Então a soma dos PIs é igual a 1, ok? Então, a minha variável aleatória agora ela não é mais única. Eu tenho agora várias variáveis aleatórias. Eu tenho x1, x2, xk, que são correspondentes ao quê? Aos números de ocorrência dos eventos A1, A2, AK. Certo? É como se fosse o número de vezes em que o evento x1 é o número de vezes em que o evento A1 ocorre, x2 é o número de vezes em que o evento A2 ocorre, xk é o número de vezes em que o evento AK ocorre. Certo? Respectivamente, com o somatório dos xis sendo igual a n tentativas. Certo? Dessa forma, a função de probabilidade da distribuição multinomial ela é escrita dessa forma. Veja que eu tenho o cenário P de x1 igual a n1. Eu quero que a variável x1, que o evento x1, que o evento A1 aconteça n1 vezes, que o evento A2 aconteça n2 vezes e que o evento AK aconteça nk vezes. Qual a probabilidade desse cenário? Qual a probabilidade de A1 acontecer n1, A2 acontecer n2 e AK acontecer nk? Isso vai ser dado por essa quantidade. Veja, que é P1 é a probabilidade do evento 1 aqui, elevado a n1. P2 é elevado a n2, PK é elevado a nk, certo? É como se fosse a binomial, pessoal. Só que aqui na binomial a gente só tinha P1 e P2, que era sucesso e fracasso. Então, a quantidade de sucesso que eu queria que acontecesse e a quantidade de fracasso que eu queria que acontecesse. Só que aqui a gente não tem mais somente 2, a gente tem K, certo? A gente tem K eventos. Isso aqui, de novo, pode acontecer de várias formas diferentes. O P1 acontecendo em N1, o P2 acontecendo em N2 e o PK acontecendo em NK. O evento 1, na realidade, o evento 2 e o evento K acontecendo essas vezes, essa quantidade de vezes, elas podem acontecer de várias formas diferentes. Então, quantas formas diferentes? Justamente essa quantidade aqui, ó, n fatorial sobre n1 fatorial que multiplica n2 fatorial que multiplica nk fatorial, certo? Então, essa quantidade é a quantidade de cenários distintos que satisfazem esse caso aqui, certo? Ou seja, é como se fosse acontecer 3 sucessos, vamos dizer 3 de cada aqui, né? E vamos pensar em somente 3 eventos, 9, né? 3, 3, 3. Só que acontecer esse evento 1 nas 3 primeiras vezes, esse evento 2 na 4ª, 5ª, na 6ª e o evento K na 7ª, 8ª e 9ª. Isso é um evento, mas pode acontecer de outras formas. Pode acontecer o evento 1 aqui acontecer 2 vezes logo de cara, aí depois aparece o evento K, depois aparece o evento 2, só que ao final eu vou ter
3 vezes de cada, certo? Então pode acontecer de várias formas diferentes. É como eu estava colocando no bloco de notas da binomial e da Pascal. Pode acontecer de várias formas diferentes, só que quantas formas diferentes? Justamente essa quantidade. Então é só multiplicar essa quantidade por essa probabilidade, eu vou ter a probabilidade desse cenário aqui que eu quero. Qual a probabilidade de acontecer esse cenário, certo? A esperança e a variância, pessoal, elas vão existir agora não somente para uma variável, já que aqui eu tenho k variáveis, é a distribuição multinomial, são k variáveis, então eu vou ter a esperança de x1, ou seja, a esperança do evento A1, a esperança de x2, a esperança de xk, certo? Então, ó, esperança de xi vai ser ni vezes pi, e a variância de xi vai ser ni vezes pi vezes qi. Esse i varia de 1 até k, porque para cada um desses elementos aqui, a gente vai ter uma esperança e uma variância diferente. Ok? Exemplozinho para ficar mais claro a problemática, né? De novo, após a leitura, por favor, pausem e tentem fazer por conta própria para tentar ter sucesso, né? E para memorizar melhor as coisas. Então, primeira questão. Uma urna tem 6 bolas brancas, 4 pretas e 5 azuis. Retiram-se 8 bolas com reposição. Ó, existem 6 bolas brancas, 4 pretas e 5 azuis. Então dá um total de 15 bolas, né? Ele vai retirar 8 bolas com reposição. Certo? Então as probabilidades, se é com reposição, pessoal, as probabilidades elas são sempre constantes. Então é justamente aqui na distribuição multinomial, que ela é muito parecida com a binomial, essas probabilidades elas também são constantes. Vejam, sejam P de AI e PI, as probabilidades de sucesso, né? Para cada um desses eventos aí, A1, A2, AK. Então elas são sempre constantes. Então, retiram-se 8 bolas com reposição, isso aqui garante que as probabilidades são constantes. Qual a probabilidade de sair 4 bolas brancas, 2 pretas e 2 azuis? Então vocês vão pegar essa formulazinha aqui, ó, e vai fazer P de x igual a 4, 4 brancas, 2 pretas e 2 azuis. Então P de x1 igual a 4, P de x2 igual a 2 e P de x3 igual a 2 também, certo? Então 4 bolas brancas, 2 pretas e 2 azuis, certo? Outra situação, outra questão. Lança-se um dado 30 vezes. Qual a probabilidade de que cada face ocorra exatamente 5 vezes? Então, lança-se um dado 30 vezes. Qual a probabilidade de que cada face ocorra exatamente 5 vezes? Veja, um dado existem 6 faces, certo? Um dado comum são 6 faces. Eu estou lançando 30 vezes. A probabilidade de cada face é o quê? 1/6. A probabilidade de cada face é 1/6. Eu quero saber qual a probabilidade de cada uma dessas faces aconteçam 5 vezes nas 30 vezes de repetição. Então, de novo, só usar essa fórmula aqui. Só que vai ser P de x1 até P de x6, né? Face 1 até face 6. Tudo aqui sendo o quê? 5. Né? x1 igual a 5, x2 igual a 5, x igual a 5. Aí, quem é P1? Probabilidade de sucesso elevado a quantidade de vezes que eu quero. Então, a probabilidade de sucesso da face 1, 1/6 elevado a 5. P2, 1/6 elevado a 5. PK, P6, 1/6 elevado a 5. Que multiplica essa quantidade aqui. N fatorial, N1 fatorial, N2, NK fatorial. N fatorial vai ser o quê? 30, né? 30 fatorial, que são 30 tentativas. N1 fatorial, N2, NK vai ser justamente a quantidade que eu quero que aconteça. Certo? Então vamos lá. Pausem o vídeo. E voltem daqui a pouco para ver a resolução, ok? Bom, pessoal, seguindo com a resolução das questões, primeira questão, a questão 1, uma urna tem 6 bolas brancas, 4 pretas e 5 azuis. Retiram-se 8 bolas com reposição. Qual a probabilidade de sair 4 bolas brancas, 2 pretas e 2 azuis? Exemplo claro de multinomial, certo? Então vamos lá. A gente sabe que a probabilidade de sair uma bola branca vai ser o quê? 6/15, né? A probabilidade de sair uma bola branca vai ser 6/15, porque existem 6 bolas brancas de 15 do total da urna. A probabilidade de sair uma bola preta vai ser 4/15. A probabilidade de sair uma bola azul
vai ser 5 sobre 15, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Simplificando aqui, né, 6 sobre 15 fica 2 quintos, 4 15, 5 sobre 15 fica 1 terço. Então, ele quer que saia, bolas brancas, ele quer que saia 4, então vai ser 2 quintos elevado a 4. Bola preta, ele quer que saia 2, então vai ser 4 sobre 15 elevado a 2. Bola azul, ele também quer que saia 2, então vai ser 1 terço elevado a 2, certo? Só que, de novo, isso aqui é um cenário. Esse cenário, ele pode acontecer de várias formas diferentes. Desde que tenha 4 bolas brancas, 2 pretas e 2 azuis, independente da ordem não. Existem várias possibilidades de ordens que isso pode acontecer. Quantas amostras diferentes eu posso retirar considerando essa situação de 4 bolas brancas, 2 pretas e 2 azuis? Essa quantidade aqui, ó, 8 fatorial sobre 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, certo? Então, resolvendo isso aqui, você vai ter justamente essa probabilidade de interesse, né? Que é justamente a probabilidade de ao retirar 8 bolas, né? Ao retirar 8 bolas dessa urna, saiam 4 brancas, 2 pretas e 2 azuis, certo? Questão 2. É a questão do dado, né? Vamos lá. Lança-se um dado 30 vezes, qual a probabilidade de que cada face ocorra exatamente 5 vezes? Então são 30 tentativas, ele quer saber qual a probabilidade de que cada tentativa, que cada face aconteça justamente 5 vezes. Então vai ser, ó, P de x1, face 1, C5, face 2, 5, face 3, 5, face 4, 5, face 5, 5, face 6, 5. Esses números aqui, pessoal, poderiam mudar a depender da questão, né? Poderia dizer, ó, eu quero saber qual a probabilidade de que a face 1 aconteça 10 vezes, a face 2 aconteça 3 vezes, de forma que a soma aqui tem que dar 30, né? Porque são 30 tentativas. Então aqui no caso ele colocou 5 para cada, certo? Colocou 5 para cada, 5 vezes 6, 30, tá? Então isso aqui, ó, vai ser a probabilidade de sair a face 1, 1/6. Quantas vezes ele quer que saia? 5. A probabilidade de sair a face 2, 1/6. Quantas vezes ele quer que saia? 5. A probabilidade de sair a face 6, 1/6. Quantas vezes ele quer que saia? 5 também. Então eu vou fazer esse produto aqui. 1/6 elevado a 30, né? Porque é só eu somar os expoentes, né? São 6 vezes que isso acontece. Então dá justamente 1/6 elevado a 30 aqui, certo? Essa aqui é justamente a quantidade de situações diferentes que a gente pode ter na distribuição dessas 5 faces para cada face, né? Então fica 30 fatorial sobre 5 fatorial elevado a 6, né? Resolvendo essa conta aqui, você vai ter justamente a probabilidade de ocorrência do cenário que você quer, certo? Que ao lançar 30 vezes um dado, aconteça 5 faces de cada, ok? Essa é a distribuição multinomial polinomial, ok? Bom, seguindo, a gente vê aqui a distribuição de Poisson. É uma distribuição interessante, que agora a gente está tratando de probabilidade de ocorrência de um evento em algum intervalo, certo? Seja intervalo de tempo, de espaço, etc. Tá? Então, consideremos a probabilidade de ocorrência de sucessos em um determinado intervalo. Pode ser tempo, pode ser espaço, etc. Certo? X é a minha variável aleatória. Ela, então, é o número de sucessos em um intervalo. Tá? Então, a distribuição, a função de probabilidade da distribuição de Poisson é dada por essa expressão, E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a k sobre k fatorial. Certo? Esse aqui é o número exponencial que vocês conhecem. Esse lambda aqui é uma medida que é dada que representa a distribuição, um parâmetro da distribuição de Poisson, certo?
Então vamos ver como é que funciona essa distribuição de probabilidade. Veja só. Vou exemplificar aqui mais ou menos, né? Vejam. X é o número de sucesso em um intervalo. Então pode ser, por exemplo, eu estou andando na estrada e eu quero saber qual a probabilidade de que a cada 10 quilômetros eu encontre 3 buracos. Pode ser um tipo de situação em que a distribuição de Poisson ela é utilizada. A cada 10 quilômetros eu encontre 3 buracos. Qual a probabilidade disso acontecer? Ou então, qual a probabilidade de que a cada 2 quilômetros eu encontre um buraco, né, na pista? Seria um tipo de situação. Qual a probabilidade de que, vamos lá, um rolo de tecido, né? Suponha que exista aí uma frequência de ocorrência de falhas nesse tecido, que é justamente esse lambda, tá? Aí eu quero saber, por exemplo, qual a probabilidade de que a cada 10 metros de tecido eu encontre uma falha no tecido, certo? Então eu estou usando uma aplicação da distribuição de Poisson. Uma coisa interessante, pessoal, é que tanto a esperança como a variância da distribuição de Poisson são iguais. E ela é justamente igual a esse parâmetro lambda que eu falei para vocês, certo? Esse lambda, pessoal, a gente pode entender justamente como a média de ocorrência do evento, certo? Justamente, ó, esperança de x não é a média, esperança de x é igual a lambda. Então, quando a gente fala da distribuição de Poisson, tem esse lambda aqui, ó. Esse lambda nada mais é do que a frequência de ocorrência do evento. Então, pode ser o valor em média, qual é a ocorrência do evento, certo? Isso aí no problema vai ser dado, você vai pelo menos tentar captar qual é o valor do lambda, certo? Pelo problema. Bom, prosseguindo, tem aqui dois exemplos. O primeiro exemplo seria esse aqui, ó. Num livro de 800 páginas, há 800 erros de impressão. Então já se sabe, pessoal, que num livro de 800 páginas há 800 erros de impressão. Qual a probabilidade de que em uma página contenha pelo menos 3 erros, certo? Então eu estou aí no intervalo de uma página, qual a probabilidade de que eu encontre 3 erros nessa página? Isso aí seria um uso da distribuição de Poisson. Nessas questões a gente sempre tem que saber qual é o lambda. O lambda é a taxa de ocorrência. Então vejam, se em um livro de páginas há 800 erros, quantos erros em média se tem por página? Se em 800 páginas há 800 erros, em média existe um erro por página, concorda? Então o meu lambda aí seria 1, certo? Agora se liguem que esse lambda a gente tem que utilizar ele para a unidade que a gente está tratando da questão. Por exemplo, qual a probabilidade de que em uma página com menos 3 erros? Como eu estou falando aqui, ó, qual a probabilidade de que em uma página contenha pelo menos 3 erros? O meu lambda vai ser 1, porque em média existe um erro por página. Agora, se fosse assim, qual a probabilidade de que em 10 páginas contenham 3 erros? Se eu estou falando de 10 páginas, agora o meu lambda já vai ser o quê? Em média, quantos erros existem em 10 páginas? Então, meu lambda seria 10, certo? Então, esse lambda vai variar conforme essa unidade aqui, ó. Qual a probabilidade de que em uma página contenha pelo menos 3 erros? Se eu sei que existem 800 páginas e em 800 páginas existem 800 erros, eu sei que em média existe um erro por página, certo? Em média. Agora, da mesma forma, em 10 páginas existem em média 10 erros. Então, se ele estivesse perguntando aqui qual a probabilidade de que em 10 páginas contenha pelo menos 3 erros, você ia considerar o que aqui? 10, lambda sendo igual a 10. Essa questão aqui serve para trabalhar isso, essa próxima questão. Numa central telefônica chegam 300 telefonemas por hora. Então, em uma hora chegam 300 telefonemas. Qual a probabilidade de que, ó, em 1 minuto, eu já não estou mais em hora, ó, não estou mais em hora, agora eu estou em 1 minuto. Qual a probabilidade de que em 1 minuto não haja nenhum chamado? Então, vê, se são 300 telefonemas por hora, quantos telefonemas chegam em média por minuto? Se são 300 telefonemas por hora, por minuto chegam 5 telefonemas. Então, o meu lambda aqui, ó, seria 5, certo? Já que em 2 minutos haja 2 chamadas
em 2 minutos, eu já não estou trabalhando mais com 1 minuto, eu estou trabalhando com 2 minutos. Então, em média, em 2 minutos, chegam quantos? 10, né? Em T minutos, qual a probabilidade de que em T minutos não haja chamados? Então, em T minutos, qual o valor de lambda, certo? Então, pessoal, dê uma pausa aí. Opa! Dê uma pausa e tentem resolver as duas questões, certo? Já já a gente volta. Bom, voltando aqui, pessoal. Primeira questão. No livro de 800 páginas há 800 erros. Eu já sei que o meu lambda é um erro por página, certo? Qual a probabilidade de que em uma página contenha pelo menos 3 erros? Essa questão é bem simples e direta, pessoal. Eu estou trabalhando com a mesma unidade em uma página. Então, meu lambda eu já sei que é 1, certo? Um erro por página. Então, é só usar essa expressão aqui, ó. E elevado a menos lambda vezes lambda elevado a k sobre k fatorial. Onde esse k é justamente o valor da minha variável que eu quero aqui, ó. 3. Qual a probabilidade de que em uma página contenha pelo menos 3 erros? Só que aqui é o seguinte, pelo menos 3 significa P de x ser maior ou igual a 3. Pelo menos 3. Pode ser 3, 4, 5, até 800 erros, né? Só que aí você não vai fazer a soma disso, você vai ser inteligente e você vai usar o complementar. Então, P de x ser maior ou igual a 3 é o mesmo que 1 menos P de x ser menor que 3. Certo? Então, aqui, ó, P de x ser maior ou igual a 3 é 1 menos P de x menor que 3. Que vai ser 1 menos P de x igual a 0, mais P de x igual a 1, mais P de x igual a 2. Pode ser qualquer um desses. Para ele ser menor que 3, pode ser 0, pode ser 1 ou pode ser 2. 1 menos qualquer um desses valores. Então, eu vou somar, porque é qualquer um desses. Então, eu somo. Então, como eu já sei que o meu lambda é 1, porque número de erros por página, o meu lambda é 1, certo? Então, eu vou fazer 1 menos valor exponencial elevado a menos lambda, que é 1, vezes lambda elevado a 0 aqui, ó, certo? Sobre 0 fatorial. Então, eu fiz esse P de x igual a 0. Aí, mais essa outra aqui, esse outro termo, x igual a 1, é elevado a menos lambda, que é 1, vezes lambda, que é 1 elevado a 1, sobre 1 fatorial, mais é elevado a menos 1, que é o lambda aqui, vezes 1, que é o lambda elevado a 2, sobre 2 fatorial, certo? Então, eu faço 1 menos a soma dessas probabilidades aqui, 1 menos a soma dessas probabilidades aqui, ó, certo? Então, fica 1 menos esses valores, resolvendo dá 0.080302. Certo? Essa é a probabilidade de que em uma página contenha pelo menos 3 erros. Certo? Questão 2. Numa central telefônica chegam 300 telefonemas por hora. Qual a probabilidade de que, num minuto, não haja nenhum chamado? Em 2 minutos haja 2 chamados, em T minutos não haja chamados. Então, pessoal, a probabilidade de que em 1 minuto não haja chamado, eu tenho que usar o lambda para 1 minuto, certo? Se são 300 telefonemas por hora, são 5 telefonemas por minuto. Então, aqui fica o seguinte, letra A é elevado a menos lambda, que é 5, vezes lambda, que é 5 elevado a 0, sobre 0 fatorial. Por que 0? Que ele quer saber qual a probabilidade de que no minuto não haja nenhuma chamada. Então, x é igual a 0. Certo? Resolvendo, dá essa probabilidade aqui. Letra B, em 2 minutos. Em 2 minutos, o meu lambda já é 10. Né? Porque se chegam 300 telefonemas por hora, então, em média, em 2 minutos, chegam 10 telefonemas em 2 minutos. Certo? Então, fica P de x igual a 2 é elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a k, sobre k fatorial. É elevado a menos 10, vezes 10 elevado a 2, sobre 2 fatorial, que dá 0.002270. Em t minutos, pessoal. T minutos é o quê? Qual o valor de lambda em t minutos? Bom, se em 1 minuto o lambda era 5, se em 2 minutos o lambda era 10, em t minutos o lambda é o quê? 5t, certo? Então, lambda é igual a 5t.
P de x igual a zero vai ser e elevado a menos 5t vezes 5t elevado a zero sobre 0 fatorial. Resolvendo isso aqui, fica e elevado a menos 5t. Certo? Porque isso aqui é 1, isso aqui é 1, então fica justamente e elevado a menos 5t. Ok? Bom, pessoal, essas foram as distribuições de probabilidade para variáveis aleatórias discretas, certo? Eu vou encerrar esse vídeo aqui só para não ficar tão extenso, que ele já está bastante extenso. Mas para não ficar tão extenso, eu vou somente dividir aqui e vou dar continuidade com o vídeo de variáveis aleatórias contínuas, certo? Então, por hoje, por essa aula de variáveis aleatórias discretas, a gente encerra. E na próxima agora eu vou falar sobre variáveis aleatórias contínuas, ok? Valeu aí, abração, tchau, tchau.